Fazia 15 anos que ele não tocava em uma peça de xadrez. 15 anos fugindo da dor, até que um menino descalço fez a mesma jogada que seu filho morto usava. E ali, no meio da praça, o homem mais poderoso da cidade desmoronou. O sol ainda não tinha força naquela manhã quando Davi Nascimento atravessou a praça carregando uma sacola de pano surrada. Dentro dela, um tabuleiro de madeira com as bordas lascadas e um saquinho de peças que já tinham visto dias melhores. O cavalo branco tinha a cabeça colada com cola de sapateiro. A torre preta estava rachada no meio, segurando por teimosia. O bispo tinha perdido a ponta em alguma queda antiga. Mas cada peça daquele jogo valia mais do que qualquer coisa que Davi possuía no mundo. Eram do avô. Seu antenor tinha jogado xadrez naquela mesma praça por 40 anos. Cego dos 2 olhos, por causa de um glaucoma que nunca teve dinheiro para tratar, ele encontrava cada peça pelo toque. Os dedos grossos e calejados deslizavam pelo tabuleiro como se enxergassem melhor que qualquer olho. E a voz rouca ensinava sem parar. Xadrez não é jogo de sorte, menino. É jogo de paciência, de ver o que o outro não vê. De esperar o momento certo para dar o bote. O apressado come cru. O paciente come bem passado e com tempero. Davi sorriu com a lembrança enquanto montava o tabuleiro na mesa de concreto entre 2 bancos de madeira descascada. Arrumou as peças com cuidado, como se cada uma fosse de cristal. Primeiro os peões, depois as torres nos cantos, os cavalos ao lado delas, os bispos em diagonal, a rainha na casa da sua cor, e por último, o rei, a peça mais importante e mais frágil de todas. Quando terminou, ficou olhando para o rei branco por alguns segundos. Tinha uma pequena marca na base, onde o avô passava o polegar toda vez que ia fazer um movimento decisivo. "Bom dia, avô", sussurrou. Fazia 2 anos que seu antenor tinha partido. Uma pneumonia que começou como tosse e terminou em despedida. 3 semanas no hospital público, dividindo quarto com mais 5 pacientes, esperando remédios que nunca vinham na hora certa. Davi estava segurando a mão dele quando aconteceu. Sentiu os dedos do avô apertarem os seus uma última vez, com uma força que não deveria existir em um corpo tão fraco, antes de relaxarem para sempre. Naquela noite, chorando sozinho no barraco porque não queria que a mãe visse, Davi prometeu que nunca ia deixar o tabuleiro parado. E não deixou. Todos os dias, antes de ir para a escola e depois de voltar, ele estava ali, na mesma praça, na mesma mesa, jogando contra quem aparecesse, cobrando o que pudesse. Não era diversão, era sobrevivência. Sua mãe, Dona Vera, estava doente. Os rins dela estavam falhando aos poucos, como uma torneira que vai secando devagar. 3 vezes por semana, ela precisava ir até o hospital público fazer diálise. Sem isso, ela não durava um mês. O problema era chegar lá. O hospital ficava do outro lado da cidade. Ônibus, metrô, mais um ônibus. Quase 2 horas para cada lado. E Vera não tinha forças para ir sozinha. Davi a acompanhava sempre que podia, segurando o braço dela nos vagões lotados, dando o lugar para ela sentar, mesmo quando seus próprios pés doíam, fingindo que não via quando ela fechava os olhos, tentando controlar a tontura. Às vezes, ela vomitava no caminho. Às vezes, desmaiava de fraqueza. E Davi segurava ela, protegia ela, fingia que tudo estava bem. O dinheiro do xadrez pagava as passagens. Às vezes sobrava para um remédio, às vezes para um pão na volta dividido em 2, a metade maior sempre para a mãe. Nunca sobrava para mais nada. Naquela manhã, Davi fez as contas de cabeça enquanto esperava o primeiro adversário. A mãe tinha sessão amanhã, precisava de R$ 40. Tinha 23, faltavam 17. R$ 17, murmurou, olhando para o tabuleiro. O senhor consegue, vô. O primeiro a aparecer foi um office boy de terno barato e gravata frouxa. Devia ter uns 20 e poucos anos. Chegou mascando chiclete e olhando o celular. Ei, moleque, você joga de verdade ou só fica aí enfeitando? Jogo de verdade. R$ 20 a partida? O cara riu pelo nariz. 20? Te dou 10. 15. Fechado. O office boy sentou na frente de Davi com a confiança de quem achava que ia ganhar fácil. Escolheu as brancas. Abriu com o peão do rei, o movimento mais comum do mundo.
Davi respondeu com a defesa siciliana. Opa, o moleque sabe o nome das jogadas. O cara debochou. Davi não respondeu. Nunca respondia. O avô dizia que quem fala no xadrez já perdeu metade da partida. 8 minutos depois, o office boy estava olhando para o próprio rei encurralado, sem entender como tinha chegado ali. Cheque-mate, Davi disse baixinho. Você trapaceou. Não trapaceei. O senhor deixou o flanco do rei aberto no sexto movimento. Depois moveu o cavalo para a posição errada. Aí foi só questão de tempo. O cara ficou vermelho. Por um segundo, Davi achou que ele ia virar a mesa. Já tinha acontecido antes. Um homem grande uma vez agarrou Davi pelo colarinho e ameaçou bater. Outro jogou as peças no chão e saiu pisando nelas. Mas o office boy só jogou uma nota de 20 em cima do tabuleiro e saiu resmungando. Davi guardou o dinheiro no bolso interno da calça, bem fundo. R$ 38 agora. Faltavam só 2 para a meta do dia, mas os R$ 2 custaram a aparecer. O sol foi subindo e a praça foi enchendo de gente, mas ninguém mais quis jogar. Executivos passavam apressados olhando para os celulares. Secretárias equilibravam cafés e bolsas. Ninguém tinha tempo para um menino de roupa surrada oferecendo partidas de xadrez. Davi esperou. Esperou a manhã inteira. O estômago começou a roncar por volta das 10. Ele ignorou. Tinha aprendido a ignorar fome desde pequeno. Quando o relógio da torre do banco marcou meio-dia, ele já estava preocupado de verdade. Se não conseguisse os R$ 40, ia ter que pedir para o vizinho emprestar. E o vizinho já tinha emprestado 3 vezes esse mês. Foi quando ele viu o homem. Alto, cabelo grisalho penteado para trás, terno azul marinho de risca de giz, que parecia custar mais do que tudo que Davi ia ver na vida inteira. Sapatos tão brilhantes que refletiam o sol. E no pulso, um relógio dourado que valia mais do que o barraco onde Davi morava com a mãe. Mas não foi a roupa que chamou a atenção de Davi. Foi o rosto. O homem caminhava com passos duros, quase violentos contra o chão. O maxilar estava travado com tanta força que os músculos do pescoço saltavam. Os olhos, de um azul gelado, estavam fixos em algum ponto à frente, sem ver nada de verdade. Parecia com raiva de tudo. Davi já tinha visto gente rica passar por ali antes. Normalmente, eles nem olhavam para ele. Era como se ele fosse parte do banco, da árvore, do chão, invisível. Mas esse homem olhou. Seus olhos encontraram o tabuleiro de xadrez e algo estranho aconteceu. Ele parou de andar. No meio do caminho, como se tivesse batido numa parede invisível. O passo travou. O corpo inteiro ficou rígido. E o rosto dele mudou. Por uma fração de segundo, Davi viu alguma coisa ali que não era raiva. Era outra coisa. Algo que ele conhecia bem. Algo que via nos olhos da mãe quando ela achava que ninguém estava olhando. Era dor. Dor antiga. Dor funda. Dor que não sarava. Depois a raiva voltou, mais forte que antes. O homem desviou o olhar e começou a andar de novo, mais rápido. Ia passar direto. Ia embora. Mas então ele parou de novo. Bem na frente da mesa de Davi. O menino sentiu o coração disparar, mas manteve o rosto calmo. O avô dizia que enxadrista bom tem cara de pedra. Quanto você cobra para perder, moleque? A voz era grave e cortante, feita para dar ordens e ser obedecida. Davi engoliu em seco, mas não baixou os olhos. R$ 50 a partida e eu não perco. O homem soltou uma risada curta, sem humor nenhum. 50? Você tem noção de quanto dinheiro eu faço em 50 segundos? Eu compro e vendo empresas que valem mais do que esse quarteirão inteiro. Davi não respondeu. Só ficou olhando. Alguma coisa naquele olhar incomodou o homem. Talvez a falta de medo. Talvez a calma. Talvez o fato de que aquele menino de roupa rasgada estava olhando para ele como se fosse um igual. O homem tirou o celular do bolso. Abriu a câmera frontal. Começou a gravar. Estão vendo isso? Estou aqui na praça e encontrei um moleque de rua que acha que sabe jogar xadrez. Ele virou a câmera para Davi, depois para o tabuleiro surrado, depois de volta para si mesmo. Vou fazer uma aposta. Se esse garoto conseguir me vencer, eu dou para ele 100 milhões de reais. 100 milhões! Pessoas começaram a parar. 1, 2, 5, 10. Em menos de 1 minuto, tinha uma multidão se formando. Celulares apareceram de todos os lados, filmando. Davi sentiu o coração acelerar. 100 milhões de reais.
Era uma piada. Tinha que ser. Ninguém apostava 100 milhões em uma partida de xadrez com um menino de rua. Mas os olhos do homem não estavam rindo, estavam desafiando. E aí, moleque? Aceita ou tá com medo? Davi olhou para o tabuleiro, para as peças gastas do avô, para o rei branco com a marca do polegar na base. Pensou na mãe, na diálise, nos remédios que nunca conseguia comprar, nas noites em que ela achava que ele estava dormindo e chorava baixinho de dor. 100 milhões de reais dava para pagar o tratamento completo. Dava para um transplante. Dava para uma casa de verdade, com água encanada e teto que não pingava. Dava para a mãe nunca mais trabalhar doente. Dava para ela finalmente descansar. Dava para dar para ela a vida que ela merecia. O senhor joga de brancas ou pretas? Um murmúrio passou pela multidão. Alguém soltou uma risadinha nervosa. Alguém sussurrou: "Esse moleque é doido." Os celulares continuavam filmando. O homem pareceu surpreso por um instante. Talvez esperasse que Davi fosse recusar, fosse embora correndo, fosse demonstrar medo. Mas Davi não era qualquer pessoa. Ele era neto de seu antenor. E seu antenor nunca recusou uma partida na vida, mesmo cego, mesmo pobre, mesmo quando todo mundo dizia que ele não tinha chance. "Pretas", o homem disse, sentando-se na frente de Davi. "Pode começar, moleque. Mostra o que você sabe." Davi respirou fundo. Estendeu a mão para o peão do rei. Foi quando percebeu algo que fez seu coração pular uma batida. As mãos do homem estavam tremendo. Não muito, quase imperceptível. Um leve tremor nos dedos que seguravam a borda do banco. Mas Davi tinha olhos treinados para detalhes. O avô sempre dizia que um bom enxadrista lê o adversário antes de ler o tabuleiro. Aquele homem rico, poderoso, arrogante, que falava de comprar empresas e fazer milhões em segundos, estava tremendo por causa de um jogo de xadrez. Por quê? Davi moveu o peão. A partida começou. Mas enquanto o homem estendia a mão para fazer seu primeiro movimento, Davi viu outra coisa. Os olhos dele tinham mudado de novo. A raiva ainda estava lá, mas por baixo dela tinha algo mais. Algo antigo, algo pesado, algo quebrado que nunca tinha sido consertado. Era o olhar de alguém que carregava um peso grande demais, por tempo demais. O olhar de alguém que estava afundando devagar. Davi conhecia aquele olhar. Via ele toda vez que a mãe achava que ninguém estava prestando atenção. "Pronto, moleque." A voz do homem cortou o silêncio. Davi assentiu devagar, sem tirar os olhos do rosto do adversário. A multidão prendeu a respiração. Os celulares continuavam filmando. E em algum lugar no fundo daquela praça, entre os prédios de vidro e as pessoas apressadas, o destino de duas vidas começou a ser decidido sobre um tabuleiro de madeira lascada. Um menino que jogava para sobreviver. Um homem que tinha jurado nunca mais jogar. E uma partida que nenhum dos dois jamais esqueceria. O primeiro movimento de Davi foi simples. Peão do rei para a casa 4. A abertura mais clássica do xadrez. A mesma que o avô tinha usado milhares de vezes naquela mesma praça, contra adversários de todos os tipos. Otávio olhou para o tabuleiro como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos ainda tremiam quando alcançou o peão preto. Por um segundo, os dedos pairaram sobre a peça sem tocá-la. 15 anos. Fazia 15 anos que ele não segurava uma peça de xadrez. Tinha jurado nunca mais jogar. Tinha queimado todos os tabuleiros da casa na churrasqueira do jardim, um por um, assistindo as peças de madeira virarem cinza, enquanto o fogo consumia também o que restava do seu coração. Mas agora estava ali, sentado diante de um menino de rua, com uma multidão filmando e uma aposta absurda pendurada no ar. Moveu o peão. Casa 4. Espelhando o movimento de Davi. A partida tinha começado de verdade. Davi observou o adversário com atenção. Viu a hesitação. Viu o tremor. Viu algo mais que não conseguia identificar. Aquele homem não estava jogando contra ele. Estava jogando contra alguma coisa dentro da própria cabeça. O avô sempre dizia que o tabuleiro era um espelho. Mostrava quem você era de verdade. O impaciente atacava sem pensar. O medroso recuava sem necessidade. O arrogante subestimava o adversário. E o machucado jogava distraído, com a mente em outro lugar. Aquele homem estava machucado. Davi tinha certeza agora. Mas isso não mudava nada. Não podia mudar. A mãe precisava daquele dinheiro.
Precisava de tratamento, de remédios, de uma chance de sobreviver. E Davi ia conseguir isso para ela. Nem que tivesse que derrotar todos os demônios que moravam na cabeça daquele empresário. Moveu o cavalo. Casa 3 do bispo do rei. Otávio respondeu quase por instinto, sem pensar. Cavalo para a casa 3 do bispo da rainha. Os movimentos seguintes foram rápidos, peças avançando, posições sendo construídas. A plateia assistia em silêncio tenso, sem entender direito o que estava acontecendo no tabuleiro, mas sentindo a eletricidade no ar. No 10º movimento, algo mudou. Davi fez uma jogada que o avô chamava de anzol escondido. Parecia um erro. Parecia que ele estava deixando um bispo desprotegido. Qualquer jogador mediano capturaria a peça sem pensar 2 vezes. Otávio estendeu a mão para pegar o bispo. E parou no meio do caminho. Os olhos dele se estreitaram. A mandíbula travou. Por 10 segundos inteiros ele ficou imóvel, a mão suspensa sobre o tabuleiro. Então, recuou. Não capturou o bispo. Fez outro movimento completamente diferente. Davi sentiu um arrepio na espinha. Aquele homem tinha visto a armadilha. Não tinha caído. Não era um jogador comum. Era alguém que conhecia xadrez de verdade. Onde você aprendeu isso, moleque? A voz de Otávio cortou o silêncio. Não era mais deboche, era outra coisa. Curiosidade. Ou talvez reconhecimento. Davi não respondeu. Apenas fez seu próximo movimento. Mas a pergunta ficou ecoando na sua cabeça. Onde tinha aprendido? Com o avô, é claro. Nas tardes quentes, no barraco, com as peças espalhadas sobre a mesa de madeira torta. Nas noites frias, quando a luz acabava, e eles jogavam de memória, falando os movimentos em voz alta, porque não conseguiam ver o tabuleiro. Uma lembrança específica invadiu a mente de Davi sem pedir licença. Era uma noite de chuva forte. O telhado de zinco fazia um barulho ensurdecedor. A mãe tinha conseguido um trabalho extra e ia voltar tarde. Davi e o avô estavam sozinhos, jogando xadrez na luz fraca de uma vela. Vô, por que o senhor nunca jogou em campeonato de verdade? Desses que passam na televisão? Seu antenor sorriu, os olhos mortos brilhando de um jeito estranho na luz da vela. Já joguei, menino. Muito tempo atrás, antes de você nascer. Antes de ficar cego. E o que aconteceu? Perdi nas semifinais. Para um garoto de 12 anos que jogava que nem um demônio. Nunca tinha visto nada igual. Aquele menino via o tabuleiro de um jeito que eu nunca ia conseguir. 12 anos, um moleque te ganhou? Me ganhou e me ensinou uma coisa importante. Que talento não tem idade. E que às vezes o maior presente que você pode dar para alguém é reconhecer quando essa pessoa é melhor que você. Davi voltou ao presente com um sobressalto. Otávio tinha feito um movimento agressivo, avançando a rainha para uma posição de ataque. O menino estudou o tabuleiro. O avô sempre dizia que pressa era inimiga da perfeição. Quando o adversário ataca rápido, você respira fundo e pensa devagar. Davi respirou fundo, pensou devagar e viu. Viu a falha na posição de Otávio. O flanco da rainha estava desprotegido. Se Davi fizesse os movimentos certos, em 5 jogadas teria vantagem decisiva. Mas tinha que ser perfeito. Um erro e perderia tudo. Moveu a torre. Otávio franziu a testa. Olhou para o movimento. Olhou para Davi. Olhou de volta para o tabuleiro. Quem te ensinou a jogar assim? Dessa vez a pergunta veio mais baixa. Quase um sussurro. A multidão ao redor não ouviu. Mas Davi ouviu cada palavra. Meu avô. O nome dele. Não era pergunta. Era exigência. Antenor, seu Antenor, todo mundo conhecia ele aqui na praça. Alguma coisa aconteceu no rosto de Otávio quando ouviu o nome. Uma rachadura na máscara de frieza. Um tremor quase imperceptível no canto do olho. Ele conhecia esse nome? Impossível. O avô era um jogador de rua, um cego que ganhava trocados jogando xadrez. Que conexão poderia ter com um empresário bilionário de terno italiano? Otávio não disse mais nada. Fez seu movimento em silêncio. Mas algo tinha mudado. Os ombros dele estavam mais tensos, a respiração mais curta. As mãos tremiam mais do que antes. A partida continuou. Movimento após movimento, Davi foi construindo sua armadilha. Era como tecer uma teia invisível ao redor do rei adversário. Cada peça no lugar certo. Cada ameaça calculada. O avô chamava isso de cerco silencioso. Você não ataca de frente.
Você fecha as saídas uma por uma até que o rei não tenha para onde correr. Otávio jogava bem, melhor do que qualquer pessoa que Davi tinha enfrentado naquela praça. Os movimentos dele eram precisos, técnicos, quase mecânicos, mas faltava algo. Faltava a criatividade, a imprevisibilidade. A centelha que transforma um bom jogador em um grande jogador. Era como se ele estivesse jogando de memória, reproduzindo movimentos que tinha aprendido há muito tempo, mas sem colocar alma neles. No 25º movimento, Davi viu a abertura. Era agora ou nunca. Ele olhou para o tabuleiro uma última vez, verificando cada peça, cada posição, cada possibilidade. O avô sempre dizia para nunca fazer um movimento decisivo sem antes respirar 3 vezes. Davi respirou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então fez o movimento que o avô tinha inventado. O movimento que ninguém mais no mundo conhecia. O movimento que seu antenor chamava de sacrifício do anjo. Pegou a rainha branca e colocou bem na frente do bispo preto. A multidão soltou um suspiro coletivo. Alguém gritou, ele enlouqueceu. Celulares se aproximaram mais, capturando o momento. Parecia loucura. Parecia erro de principiante. Entregar a rainha, a peça mais poderosa do jogo, de graça. Otávio olhou para o movimento e congelou. A cor sumiu do rosto dele. Os olhos se arregalaram. As mãos que já tremiam, agora sacudiam visivelmente. Davi não entendeu a reação. Esperava surpresa. Esperava confusão. Mas não aquilo. Não aquele terror nos olhos do adversário. De onde você tirou isso? A voz de Otávio saiu estrangulada, rouca, quebrada. Tirei o quê? Esse movimento, essa jogada. De onde? O grito fez a multidão recuar um passo. Alguém murmurou que deviam chamar a segurança, mas ninguém se moveu. Todos estavam hipnotizados pelo que estava acontecendo. Davi manteve a calma. Por fora, pelo menos. Por dentro, seu coração batia descontrolado. Meu avô inventou. Ele chamava de sacrifício do anjo. Disse que só ensinou para 2 pessoas na vida inteira. Otávio fechou os olhos. As mãos foram para o rosto, cobrindo os olhos como se quisesse bloquear o mundo inteiro. E então Davi viu algo que nunca esperou ver. Uma lágrima escorreu por entre os dedos do homem mais arrogante que ele já tinha conhecido. Não uma lágrima de derrota, não uma lágrima de raiva, uma lágrima de dor. A mesma dor que Davi via nos olhos da mãe quando ela pensava no avô. A mesma dor que ele sentia toda vez que segurava o rei branco com a marca do polegar. Era a dor de quem perdeu alguém. Senhor, Davi perguntou baixinho, o senhor está bem? Otávio não respondeu. Continuava com as mãos no rosto, os ombros tremendo levemente. A multidão ficou em silêncio absoluto. Ninguém mais filmava. Ninguém mais ria. Todos sentiam que estavam testemunhando algo íntimo demais para ser compartilhado. Quando Otávio finalmente baixou as mãos, seus olhos estavam vermelhos, mas não eram mais olhos de predador. Eram olhos de alguém que tinha acabado de encontrar um fantasma. Meu filho, ele disse, a voz quase inaudível. Meu filho também sabia essa jogada. Davi sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu filho? Henrique. O nome dele era Henrique. Otávio olhou para o tabuleiro como se visse outra pessoa sentada ali. Seu avô foi o professor dele. Ensinou tudo o que ele sabia, inclusive isso, o sacrifício do anjo. A praça inteira pareceu parar de respirar. Davi processou as palavras devagar. Seu avô tinha ensinado o filho daquele homem. O mesmo avô cego que jogava xadrez por trocados tinha sido professor de um menino rico. E esse menino tinha aprendido a mesma jogada que Davi conhecia. Onde ele está agora? Davi perguntou. Seu filho? Otávio não respondeu com palavras. Apenas balançou a cabeça devagar de um lado para o outro. E Davi entendeu. O filho não estava em lugar nenhum. O filho tinha ido embora. Para sempre. Faz 15 anos. A voz de Otávio era um fio. 15 anos que eu não toco em uma peça de xadrez. 15 anos que eu não consigo olhar para um tabuleiro sem ver o rosto dele. A rainha branca ainda estava ali, oferecida como sacrifício, esperando para ser capturada. Mas, de repente, a partida não parecia mais importante. De repente, tudo tinha mudado. Davi olhou para aquele homem destruído na sua frente e viu algo que não esperava. Não viu um vilão. Não viu um ricaço arrogante. Viu um pai que tinha perdido um filho.
Um coração que tinha parado de bater junto com outro coração, 15 anos atrás. Eu sinto muito, Davi disse. E era verdade. Otávio olhou para ele. Realmente olhou, talvez pela primeira vez desde que tinham começado a jogar. Você joga igual a ele, movimento por movimento. É como se eu estivesse jogando contra meu próprio filho. A multidão permanecia em silêncio. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Outros olhavam para o chão, envergonhados por terem rido no começo. Davi pensou na mãe, nos 100 milhões, no tratamento que ela precisava desesperadamente. Mas também pensou no avô, no que ele diria se estivesse ali. Seu antenor nunca jogou por dinheiro de verdade. Jogava por amor. Jogava para ensinar. Jogava porque o xadrez era a única linguagem que ele conhecia para se conectar com o mundo. E agora, naquele momento impossível, 2 alunos do mesmo mestre estavam frente a frente. Um vivo, um morto. Um pobre, um que tinha sido rico antes de perder tudo o que importava. A partida ainda não acabou, Davi disse finalmente. O senhor ainda pode capturar minha rainha. Otávio olhou para o tabuleiro, para a rainha oferecida, para a armadilha que ele sabia que existia depois dela. Eu sei o que vem depois. Henrique me mostrou uma vez. 7 movimentos até o cheque-mate inevitável. Então o senhor sabe que eu vou ganhar. Sei. E mesmo assim quer continuar? Otávio ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais firme. Faz 15 anos que eu fujo desse jogo. Faz 15 anos que eu fujo do meu filho. Acho que está na hora de parar de fugir. Ele estendeu a mão e capturou a rainha branca. A armadilha estava acionada. Davi respirou fundo e começou a executar a sequência que o avô tinha criado. Cada movimento era preciso. Cada peça encontrava seu lugar no cerco final. A multidão assistia em silêncio reverente. E em algum lugar além daquela praça, além daquela cidade, além de tudo que os olhos podiam ver, 2 velhos amigos talvez estivessem assistindo também. Um menino prodígio que nunca cresceu, e um mestre cego que ensinou a ambos a mesma coisa, que o xadrez não é sobre vencer, é sobre quem você se torna enquanto joga. A rainha branca estava ali, oferecida como sacrifício, esperando para ser devorada. Otávio segurava o bispo preto entre os dedos, mas não conseguia fazer o movimento. Seus olhos estavam fixos naquela peça que Davi tinha entregado de bandeja. A mesma jogada, o mesmo sacrifício, a mesma armadilha que Henrique tinha mostrado para ele uma noite antes de tudo desmoronar. Pai, olha o que seu antenor me ensinou. Ele inventou essa jogada. Disse que só ensinou para mim porque eu era especial. A voz do filho ecoava na memória como um fantasma que se recusava a descansar. Henrique tinha 12 anos naquela noite, os olhos brilhando de orgulho enquanto movia as peças, explicando cada etapa do sacrifício do anjo. Otávio tinha fingido prestar atenção, mas estava pensando em uma reunião do dia seguinte, em números, em contratos, em coisas que pareciam importantes naquela época e que agora não significavam absolutamente nada. Uma semana depois, Henrique estava morto. Acidente na estrada, voltando de um torneio de xadrez que Otávio tinha insistido que ele participasse. Você vai ser campeão mundial, filho. Não pode perder essa oportunidade. Foram as últimas palavras que disse para ele. Não, eu te amo. Não, estou orgulhoso de você. Apenas pressão. Apenas cobrança. Apenas o peso de expectativas que Henrique nunca pediu para carregar. E agora, 15 anos depois, um menino de rua estava usando a mesma jogada que seu filho tinha amado tanto. A multidão ao redor permanecia em silêncio absoluto. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Um minuto atrás, estavam assistindo um empresário arrogante humilhar um garoto pobre. Agora estavam testemunhando algo completamente diferente, algo que nenhum deles conseguia nomear. Uma mulher na borda da plateia franziu a testa, olhando mais atentamente para o homem de terno. Espera um segundo. Ela murmurou para o marido ao lado. Esse não é Otávio Brenner? O dono da Brenner Capital? O nome se espalhou pela multidão como fogo em palha seca. Brenner, o bilionário? Aquele que aparece nas revistas de negócios? O cara que destruiu a construtora Mendes no ano passado? Davi ouviu os murmúrios, mas não significavam nada para ele. Não conhecia revistas de negócios, não sabia o que era Brenner Capital. Para ele, o homem na sua frente
continuava sendo apenas isso. Um homem. Um homem rico, sim, mas também um homem quebrado. Um pai que tinha perdido um filho. Otávio finalmente moveu o bispo. Capturou a Rainha Branca. E a armadilha se fechou. Davi respirou fundo, sentindo a calma que o avô sempre descrevia. Quando você sabe que vai ganhar, não precisa de pressa. O tabuleiro já decidiu. Você só está executando o que já foi escrito. Primeiro movimento, torre para a coluna do rei. Otávio bloqueou com o cavalo. Era o único movimento possível. Segundo movimento, bispo abrindo a diagonal fatal. Otávio moveu o rei tentando escapar, mas não havia para onde ir. Terceiro movimento, cavalo saltando para a casa de ataque. A multidão começou a perceber o que estava acontecendo. Mesmo quem não entendia xadrez conseguia ver que o rei preto estava sendo encurralado, cercado, sufocado. Quarto movimento, quinto, sexto. Cada peça de Davi encontrava seu lugar no cerco final. Era como assistir uma dança ensaiada. Uma coreografia mortal, onde cada passo levava inevitavelmente ao mesmo destino. Otávio parou de tentar escapar. Ficou olhando para o tabuleiro com uma expressão estranha no rosto. Não era derrota, não era raiva. Era algo parecido com paz. Seu avô mostrou essa sequência para o meu filho. Ele disse baixinho para que só Davi ouvisse. Henrique praticou tanto que conseguia fazer de olhos fechados. Às vezes, eu acordava de madrugada e encontrava ele no quarto, movendo peças imaginárias no ar. Davi hesitou com a mão sobre a torre. Pela primeira vez desde que a partida tinha começado, ele sentiu algo além da necessidade de vencer. Sentiu conexão. Aquele homem tinha perdido um filho que amava xadrez tanto quanto Davi amava. Um filho que tinha aprendido com o mesmo mestre. Um filho que provavelmente sentava em um tabuleiro da mesma forma, com a mesma concentração, com o mesmo fogo nos olhos. Como ele era? Davi perguntou. Henrique. Otávio fechou os olhos por um momento. Era teimoso, sonhador, ria de tudo, mesmo quando não tinha graça. Tinha o péssimo hábito de deixar roupa pelo chão e de comer biscoito na cama. Uma pausa, um suspiro trêmulo. Era a melhor pessoa que eu já conheci. E eu só percebi isso depois que ele se foi. Eu queria ter conhecido ele. Ele teria gostado de você. Teria adorado ter alguém para jogar que fosse tão bom quanto ele. Davi olhou para o tabuleiro, para o sétimo e último movimento que estava prestes a fazer. Posso terminar? Otávio abriu os olhos. Estavam vermelhos, marejados, mas não desviaram. Pode. Você ganhou isso. De verdade. Davi moveu a torre para a última casa. Cheque mate. A palavra saiu suave, quase um sussurro, mas na praça silenciosa ecoou como um trovão. Por 3 segundos inteiros ninguém se moveu. Ninguém respirou. O mundo inteiro pareceu pausar. Então, alguém começou a aplaudir. Uma pessoa. Depois 2. Depois 10. Em poucos segundos a praça inteira explodia em palmas, gritos, assovios. Pessoas pulavam, se abraçavam, filmavam o tabuleiro com os celulares tremendo de emoção. Um menino de rua tinha derrotado um bilionário. Davi tinha vencido Golias. A história que todo mundo quer acreditar que é possível tinha acabado de acontecer bem na frente deles. Mas Davi não estava comemorando. Ele estava olhando para Otávio. O homem continuava sentado, imóvel, os olhos fixos no rei tombado. As lágrimas que ele tinha segurado finalmente escaparam, escorrendo pelo rosto sem que ele fizesse nenhum esforço para esconder. Na frente de dezenas de câmeras, na frente de uma multidão de estranhos, na frente do mundo inteiro que ia ver aquele vídeo em poucas horas. Otávio Brenner, o empresário impiedoso, o homem que fazia governadores tremerem, estava chorando como uma criança em uma praça pública. E não era por causa da derrota. Era por causa de tudo que a derrota tinha trazido de volta. Senhor Brenner? Davi chamou baixinho. Otávio ergueu os olhos. Obrigado, ele disse a voz rachada. Fazia 15 anos que eu não conseguia chorar. 15 anos que eu carregava isso aqui dentro sem conseguir soltar. Ele colocou a mão no peito. Seu avô salvou meu filho de uma infância solitária. Deu para ele uma paixão, um propósito. E agora você me deu permissão para finalmente sentir a falta dele. Davi não sabia o que dizer. Com 11 anos não existiam palavras certas para um momento como aquele. Então ele fez a única coisa que parecia certa. Estendeu a mão por cima do tabuleiro.
Otávio olhou para aquela mão pequena, suja, com as unhas encardidas de quem trabalhava desde cedo. A mão de um menino que não tinha nada. A mão que tinha acabado de derrotá-lo na frente do mundo inteiro. E apertou. A multidão explodiu de novo em aplausos, mas dessa vez era diferente. Não era celebração de vitória. Era algo mais profundo, mais humano. Era o reconhecimento de que tinham testemunhado algo que ia além de um jogo de xadrez. Davi soltou a mão de Otávio e começou a guardar as peças na sacola de pano. As mesmas peças do avô. O cavalo com a cabeça colada, a torre rachada, o rei com a marca do polegar. "Ei, moleque!" alguém gritou da multidão. "E os 100 milhões, vai cobrar ou não?" Davi parou. Tinha esquecido completamente da aposta, 100 milhões de reais. A mãe podia fazer o transplante. Podiam sair do barraco. Podiam ter uma vida de verdade. Ele olhou para Otávio, que ainda estava sentado, parecendo exausto de uma forma que não tinha nada a ver com cansaço físico. "O senhor prometeu", Davi disse. Não era cobrança. Era só constatação. Otávio assentiu devagar. "Prometi. E vou cumprir. Amanhã de manhã, o dinheiro vai estar em uma conta no nome da sua mãe." A multidão vibrou. "Caramba! 100 milhões! Esse moleque ficou rico! Não acredito que vi isso ao vivo." Mas Davi não estava vibrando. Uma lembrança veio forte na sua cabeça. As palavras do avô, ditas em uma noite fria, quando alguém tinha oferecido dinheiro para ele deixar ganhar uma partida. "Escuta bem, menino. Dinheiro de pena enche a barriga, mas esvazia a alma. O dia que você aceitar migalha de rico que está se sentindo culpado, você vira escravo do sentimento dele. Nunca aceita nada que você não ganhou de verdade." Davi engoliu em seco. Ele tinha ganhado a partida. Isso era verdade. Mas tinha ganhado de verdade? Ou Otávio tinha deixado ele ganhar depois que reconheceu a jogada do filho? Tinha sido vitória ou tinha sido permissão? A dúvida queimava como brasa. "Senhor Brenner", Davi disse, a voz firme apesar da confusão interna. "O senhor deixou eu ganhar?" A pergunta pegou Otávio de surpresa. "O quê?" "Quando o senhor viu o sacrifício do anjo. O senhor podia ter jogado diferente. Podia ter evitado a armadilha. Mas capturou minha rainha mesmo sabendo o que vinha depois." Davi encarou os olhos vermelhos do empresário. "O senhor deixou eu ganhar?" A multidão ficou em silêncio de novo, esperando a resposta. Otávio sustentou o olhar do menino por um longo momento. Então, para surpresa de todos, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. "Eu poderia ter evitado. Conhecia a armadilha. Henrique me mostrou como desmontar ela uma vez." Ele fez uma pausa. "Mas não, eu não deixei você ganhar. Eu escolhi perder. Qual a diferença? Deixar ganhar é pena. Escolher perder é respeito." Otávio se inclinou para a frente, baixando a voz. "Você jogou como meu filho jogava. Merecia vencer como meu filho teria vencido. Eu não te dei a vitória. Eu honrei ela." Davi processou as palavras devagar. O avô provavelmente teria algo sábio a dizer sobre aquilo. Mas o avô não estava mais ali. Davi tinha que decidir sozinho o que era certo. "Tá bom", ele disse finalmente. "Eu aceito o dinheiro. Mas não como esmola, como aposta. Aposta justa que eu ganhei." "Aposta justa", Otávio repetiu assentindo. "É exatamente o que foi." Davi terminou de guardar as peças e fechou a sacola. A multidão começava a se dispersar aos poucos, embora muitos ainda ficassem filmando, esperando mais alguma coisa acontecer. O menino colocou a sacola no ombro e olhou para o céu. O sol já estava descendo. Tinha passado a tarde inteira ali. A mãe. O pensamento veio como um soco no estômago. A mãe estava sozinha. A mãe estava doente. A mãe achava que ele ia estar em casa há horas. "Eu preciso ir", Davi disse, o coração acelerando de repente. "Espera." Otávio se levantou com dificuldade, as pernas parecendo fracas depois de tanto tempo sentado. "Me dá seu telefone, seu endereço. Preciso saber onde mandar o dinheiro." "A gente não tem telefone. A gente mora no Jardim Esperança, barraco 14, Beco da Bica." Otávio piscou, processando a informação. Jardim Esperança era uma das comunidades mais pobres da cidade. Barraco. Beco. Aquele menino que jogava xadrez como um mestre morava em um lugar sem água encanada, sem esgoto, sem nada.
Eu vou te encontrar, Otávio prometeu. Amanhã. Vou levar o dinheiro pessoalmente. Davi assentiu rápido e começou a se afastar, mas depois de alguns passos parou e se virou. Senhor Brenner? Sim? Seu filho, Henrique. Davi engoliu em seco. Meu avô falava dele às vezes. Dizia que era o aluno mais talentoso que ele já teve. Dizia que ele ia ser campeão mundial um dia. Os olhos de Otávio se encheram de lágrimas de novo. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dizer isso. Davi acenou uma última vez e saiu correndo. Correu pelas ruas de paralelepípedo, correu pelos becos estreitos, correu pelo caminho que conhecia de cor, desviando de poças e cachorros e crianças que brincavam na rua. O coração batia forte, mas não era só pelo esforço, era pelo medo. Um medo que tinha crescido devagar durante toda a partida e que agora explodia no peito. A mãe não estava bem de manhã. Tinha passado mal no café. Tinha dito que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas Davi conhecia aquela mentira. Conhecia o jeito que ela segurava na parede quando achava que ninguém estava vendo. Conhecia as noites em que ela chorava baixinho pensando que ele estava dormindo. Virou a última esquina. O barraco 14 apareceu na frente. A porta estava aberta. Nunca ficava aberta. Davi entrou correndo e parou no meio do cômodo único que servia de tudo. A mãe estava no chão, imóvel, os olhos fechados, um braço dobrado em um ângulo estranho debaixo do corpo. Mãe! O grito rasgou a garganta de Davi enquanto ele se jogava no chão ao lado dela. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia tocar o rosto dela. Mãe, acorda! Por favor, mãe, acorda! Vera não respondia. E naquele barraco de madeira podre, cercado pela miséria que 100 milhões de reais prometiam resolver, Davi finalmente entendeu uma verdade que nenhum jogo de xadrez podia ensinar. Que às vezes você ganha a partida mais importante da sua vida no mesmo dia em que pode perder a pessoa mais importante do seu mundo. O grito de Davi ecoou pelo beco e trouxe os vizinhos correndo. Seu Joaquim foi o primeiro a chegar. O homem de 60 anos que já tinha emprestado dinheiro 3 vezes naquele mês entrou no barraco e encontrou Davi ajoelhado ao lado da mãe, sacudindo os ombros dela enquanto lágrimas escorriam pelo rosto sujo. Ela não acorda. Seu Joaquim, ela não acorda. O vizinho se abaixou e colocou os dedos no pescoço de Vera. Sentiu o pulso fraco, mas presente. Ela tá viva, menino. Calma, tá viva. Davi soluçou de alívio, mas o medo não diminuiu. A mãe estava pálida como cera. Os lábios tinham uma cor azulada que ele nunca tinha visto antes. A respiração era tão fraca que mal fazia o peito subir. Precisa de hospital, seu Joaquim disse, já se levantando. Agora. Os próximos minutos foram um borrão de desespero. Vizinhos carregaram Vera até a rua principal, onde um carro aceitou levar até o hospital. Davi foi espremido no banco de trás, segurando a mão fria da mãe. O pronto-socorro era um caos. Macas pelos corredores. Gente gemendo. Enfermeiros exaustos correndo de um lado para o outro. Davi tentou explicar a situação, mas ninguém parava para ouvir. Até que Vera teve uma convulsão. O corpo dela se retorceu na maca improvisada, os olhos reviraram, espuma começou a sair da boca. De repente todo mundo prestou atenção. Médicos apareceram, gritos de ordens. Vera foi levada às pressas para uma sala de emergência, e Davi ficou parado no corredor, sozinho, tremendo, sem saber se a mãe ia sobreviver os próximos minutos. Uma enfermeira com olheiras fundas se aproximou dele com uma prancheta. Você é filho dela? Sou. Nome completo da paciente? Vera Nascimento. Idade? 34. Ela tem alguma condição médica? Os rins. Os rins dela não funcionam direito. Ela faz diálise 3 vezes por semana. A enfermeira parou de escrever e olhou para Davi com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Quando foi a última sessão? Davi pensou. Com tudo o que tinha acontecido, os dias tinham se embaralhado na cabeça dele. Devia ter sido ontem, mas a gente não tinha dinheiro para o ônibus. A enfermeira fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo parecido com dor ali. Espera aqui, tá? O médico vai falar com você. Davi esperou. Esperou 1 hora, 2, 3. A noite caiu lá fora. As luzes fluorescentes do hospital zumbiam acima da cabeça dele. O estômago roncava de fome, mas ele não conseguia pensar em comida. Não conseguia pensar em nada além da porta por onde tinham levado a mãe.
R$ 17. Era isso que tinha faltado de manhã. 17 míseros reais para pagar a passagem de ônibus até a diálise. Se ele tivesse conseguido mais rápido, se o office boy tivesse pagado 20 em vez de 15, se qualquer coisa tivesse sido diferente, a mãe não teria perdido a sessão. 100 milhões de reais. Era isso que ele tinha ganhado à tarde. Uma fortuna absurda, impossível, que podia comprar hospitais inteiros, mas que não valia nada agora, porque era só uma promessa, e promessa não pagava tratamento de emergência. A ironia era tão cruel que Davi quase riu. Quase. Finalmente, um médico apareceu. Jovem, talvez 30 anos, com o jaleco amarrotado e a cara de quem não dormia há dias. Você é o filho de Vera Nascimento? Davi se levantou de um pulo. Sou. Como ela tá? Ela vai ficar boa? O médico respirou fundo antes de responder. E naquele suspiro, Davi sentiu o chão começar a afundar. Seu mãe está estável agora. Conseguimos controlar a crise. Mas a situação é grave. Grave como? Os rins dela pararam de funcionar completamente. A gente chama isso de falência renal. Ela vai precisar de diálise todos os dias a partir de agora, não só 3 vezes por semana. Tá, a gente faz. O médico balançou a cabeça. Não é só isso, a diálise é um paliativo. Mantém ela viva, mas não resolve o problema. O que ela precisa de verdade é de um transplante. Um rim novo. Davi piscou, processando. Então faz o transplante. Não é tão simples, tem fila de espera. Pode levar anos até aparecer um doador compatível. E mesmo que apareça, o médico hesitou. O sistema público não cobre todos os custos. Tem medicamentos, exames, acompanhamento. Estamos falando de muito dinheiro. Quanto? O médico olhou para Davi, para as roupas rasgadas, para os tênis furados. Claramente estava calculando se deveria ser honesto ou gentil. Escolheu honesto. Com tudo incluído, mais de 200 mil reais, talvez 300. Davi sentiu o peso sair dos ombros. Isso eu tenho. O médico piscou. Como assim você tem? Eu tenho dinheiro, muito dinheiro, vai chegar amanhã. A expressão do médico mudou de confusão para preocupação. Provavelmente achava que Davi estava delirando de estresse. Escuta, garoto, eu sei que você quer ajudar sua mãe, mas... Eu ganhei uma aposta, Davi interrompeu. 100 milhões de reais. Um homem rico prometeu. Ele vai trazer amanhã. O silêncio que se seguiu foi carregado de descrença. O médico olhou para a enfermeira que tinha se aproximado. A enfermeira deu de ombros. Tá bom, o médico disse finalmente, claramente sem acreditar em uma palavra. Se esse dinheiro chegar, a gente conversa. Por enquanto, sua mãe vai ficar internada. Você tem onde dormir. Davi não tinha, mas não ia a lugar nenhum. Posso ficar aqui com ela? Não é permitido, mas... O médico olhou para o menino exausto, sozinho, claramente sem ter para onde ir. Tem umas cadeiras no fim do corredor. Não é confortável, mas é melhor que a rua. Davi agradeceu e foi para as cadeiras. Sentou, encolheu as pernas contra o peito e ficou olhando para o teto branco enquanto a noite avançava. Em algum momento, adormeceu. Do outro lado da cidade, Otávio Brenner também não conseguia dormir. Depois que Davi foi embora correndo, ele tinha ficado na praça por mais alguns minutos, respondendo perguntas de curiosos, desviando de celulares que queriam mais vídeos. Quando finalmente conseguiu escapar, entrou no carro e mandou o motorista dar voltas pela cidade. Não queria ir para casa. Não queria ir para lugar nenhum. O rosto de Davi não saía da cabeça dele. O jeito que o menino segurava as peças. A concentração nos olhos. O movimento exato do sacrifício do anjo. Era Henrique. Era como se Henrique tivesse voltado em outro corpo, outra vida, outra história. Quando chegou ao apartamento vazio, que chamava de casa desde o divórcio, Otávio foi direto para o escritório. Ligou o computador e começou a pesquisar. Jardim Esperança. Barraco 14. Beco da Bica. As imagens que apareceram na tela mostravam um lugar que ele não sabia que existia na mesma cidade onde morava. Casebres de madeira podre amontoados uns sobre os outros. Esgoto correndo a céu aberto. Crianças brincando no meio do lixo. Era ali que morava o menino que jogava xadrez como um mestre. E então encontrou algo que fez seu coração parar. Uma entrevista de 15 anos atrás. Um repórter perguntando sobre os alunos de seu antenor. Tenho 2 que são especiais. Um menino rico que a família me paga para ensinar.
Henrique, o nome dele. 12 anos e já joga melhor que muito adulto. E tem meu neto, o Davi, ainda é bebê, mas quando crescer, vou ensinar ele também. Os dois vão ser grandes um dia. Otávio ficou olhando para a tela por um longo tempo. O velho mestre cego tinha plantado a mesma semente em dois meninos de mundos diferentes. Tinha ensinado o mesmo amor pelo xadrez, as mesmas jogadas. E agora, 15 anos depois, esses dois meninos tinham se encontrado sobre um tabuleiro. Um vivo, um morto. Um pobre, um que tinha sido rico. Conectados por um professor que não podia ver, mas que enxergava mais longe que qualquer um. Otávio desligou o computador e ficou sentado no escuro. Pela primeira vez em 15 anos ele não estava pensando em negócios, não estava pensando em dinheiro, não estava pensando em contratos ou aquisições, ou qualquer uma das coisas que tinham consumido sua vida desde que Henrique se foi. Estava pensando em um menino de 11 anos que jogava xadrez para pagar a diálise da mãe. E pensando no que Henrique diria se pudesse ver o que tinha acontecido naquela praça. E pela primeira vez em 15 anos, Otávio Brenner chorou de verdade. Não as lágrimas controladas de antes. Não o choro público que não conseguiu segurar, mas o pranto feio, barulhento, descontrolado de um homem que tinha guardado tudo por tempo demais. Chorou pelo filho que tinha perdido, pelas palavras que nunca disse. E chorou pelo menino que, sem saber, tinha aberto uma porta que ele achava trancada para sempre. Quando as lágrimas finalmente secaram, o sol estava nascendo. Otávio se levantou, tomou um banho, vestiu uma roupa simples. Nada de terno, nada de relógio caro. Apenas jeans, camiseta, tênis. Pegou o carro e dirigiu ele mesmo até o cemitério onde Henrique estava enterrado. Era a primeira vez em 15 anos que visitava o túmulo do filho. A lápide estava coberta de folhas secas. O nome gravado na pedra parecia desbotado. Ninguém tinha cuidado daquele lugar em muito tempo. Otávio se ajoelhou e limpou as folhas com as mãos. Oi, filho. Desculpa ter demorado tanto. Contou sobre a partida, sobre Davi, sobre o sacrifício do anjo. Eu encontrei ele, Henrique, o outro aluno do seu antenor. Ele joga igualzinho a você. Uma brisa suave passou pelo cemitério, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Otávio escolheu acreditar que era a resposta. Eu vou cuidar dele, ele prometeu ao túmulo. Não sei ainda como, mas vou. Por você, por seu antenor, por tudo que eu devia ter sido e não fui. Levantou-se, limpou a terra dos joelhos e voltou para o carro. Tinha uma promessa para cumprir. No hospital, Davi acordou com o corpo doendo das cadeiras duras. A primeira coisa que fez foi correr até o posto de enfermagem, perguntar sobre a mãe. Vera tinha passado a noite estável. Ia fazer diálise de emergência daqui a pouco. Não podia receber visitas ainda. Davi voltou para as cadeiras e esperou a manhã inteira. O almoço do hospital era uma sopa rala que distribuíam para acompanhantes. Davi tomou tudo, raspando o prato de plástico. Era a primeira comida desde o pão de ontem de manhã. A tarde chegou e nada do homem rico. Davi começou a sentir o peso da dúvida. Tinha sido tudo mentira? A promessa dos 100 milhões era só piada de rico que não ia cumprir? Ele tinha acreditado nas palavras de um estranho porque queria acreditar, porque precisava acreditar. O avô dizia que promessa de rico é que nem nuvem de verão. Parece grande, mas desaparece no primeiro vento. Às 4 da tarde, quando Davi já estava quase convencido de que tinha sido enganado, a porta do pronto-socorro se abriu e Otávio Brenner entrou. Não estava de terno dessa vez. Estava com roupas simples, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. E nos braços carregava uma sacola de papel com o logo de uma lanchonete. Seus olhos encontraram Davi do outro lado do corredor. Nenhum dos dois se moveu por um momento. Então Otávio caminhou até o menino e sentou na cadeira ao lado dele. Trouxe comida, disse, estendendo a sacola. Imaginei que você não ia ter comido nada de verdade. Davi olhou para a sacola, depois para Otávio. O senhor veio. Eu disse que vinha. Eu achei que não vinha mais. Otávio suspirou. Eu também achei em algum momento da madrugada. Mas aí eu fui visitar meu filho de manhã, pela primeira vez em 15 anos, e percebi que se eu não viesse, ia passar o resto da vida fugindo. De você, de mim, de tudo. Davi pegou a sacola devagar. Abriu. Dentro tinha sanduíche,
suco, batata frita. Comida simples, mas mais do que ele tinha visto em semanas. A minha mãe tá mal, Davi disse enquanto mordia o sanduíche. Os rins pararam de vez. Precisa de transplante. Eu sei. Já falei com o médico. Ela vai ser transferida hoje para o Hospital São Lucas. É particular. O melhor da cidade para esse tipo de coisa. Davi parou de mastigar. O senhor já resolveu tudo? Já. O dinheiro da aposta vai para uma conta em nome dela. Mas o tratamento começa agora. Não precisa esperar. Davi engoliu o pedaço de sanduíche junto com alguma coisa que estava presa na garganta há muito tempo. Por quê? Por que o quê? Por que o senhor está fazendo tudo isso? Não é só por causa da aposta. Ninguém faz tudo isso só por causa de aposta. Otávio ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, a voz estava baixa. Porque você me devolveu uma coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. O quê? Meu filho. Não ele de verdade, isso é impossível. Mas a presença dele, a sensação de que ele ainda existe em algum lugar, de alguma forma. Otávio olhou para Davi. Você joga como ele jogava. Você aprendeu do mesmo mestre. Você é a prova de que o que Henrique amava não morreu junto com ele. Davi não sabia o que responder. Então fez a única coisa que parecia certa. Continuou comendo. E pela primeira vez desde que a mãe tinha desmaiado, sentiu que talvez, só talvez, as coisas fossem ficar bem. A transferência para o Hospital São Lucas aconteceu naquela mesma noite. Davi nunca tinha visto um lugar assim. Paredes brancas e limpas, enfermeiros que sorriam, quartos individuais com televisão e banheiro próprio. Parecia outro planeta, comparado ao pronto-socorro lotado onde tinha passado as últimas horas. Vera foi colocada em um quarto no terceiro andar, com janela para um jardim interno cheio de flores. Máquinas monitoravam cada batida do coração dela. Uma enfermeira explicou que a diálise de emergência ia começar em algumas horas. Davi ficou sentado na poltrona ao lado da cama, segurando a mão da mãe que continuava inconsciente. Otávio tinha ido resolver as papeladas da internação. A senhora vai ficar boa, mãe, Davi sussurrou. O moço rico está ajudando a gente. Eu sei que o vovô dizia para não aceitar esmola, mas isso não é esmola. Eu ganhei. Ganhei de verdade. Vera não respondeu. A respiração dela era lenta, mas constante. As máquinas apitavam em ritmo regular. Davi encostou a testa na mão da mãe e fechou os olhos. O vovô me ensinou tudo, mãe, tudo mesmo. Até a jogada secreta que ninguém mais sabia. E sabe o que é mais doido? O filho do moço rico também sabia. Aprendeu com o vovô também. Eles eram amigos, mãe. O vovô dava aula para o filho dele. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Davi. Eu queria que o vovô tivesse visto. Ele ia ficar tão orgulhoso. A porta do quarto se abriu devagar. Otávio entrou carregando uma sacola de papel. Trouxe mais comida. Você precisa comer direito. Davi ergueu a cabeça e limpou o rosto rapidamente. Obrigado. Otávio puxou uma cadeira e sentou do outro lado da cama. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, olhando para Vera. Ela é forte, Otávio disse finalmente. Dá para ver de onde você herdou isso. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Trabalha doente, esconde a dor, faz tudo parecer normal para eu não me preocupar. Davi fez uma pausa. Ela acha que eu não percebo, mas eu percebo tudo. Otávio assentiu devagar. Henrique fazia a mesma coisa. Escondia quando estava triste para não me preocupar. Eu só descobri que ele tinha medo de me decepcionar depois que... Ele não terminou a frase. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam a dor uma da outra. Senhor Brenner, pode me chamar de Otávio. Otávio. Davi testou o nome na boca. Posso te perguntar uma coisa? Pode. O seu filho, o Henrique, como ele conheceu meu avô? Otávio soltou um suspiro longo e se recostou na cadeira. Foi num campeonato amador. Henrique tinha 12 anos e já jogava melhor que muito adulto. Chegou nas semifinais e enfrentou um senhor cego que todo mundo subestimava. Um sorriso triste surgiu no rosto dele. Seu avô. Davi arregalou os olhos. Meu avô jogou contra o Henrique? Jogou. E perdeu. Foi a única vez que seu antenor perdeu para uma criança. Pelo menos foi o que ele disse depois. A memória do flashback no capítulo 2 voltou com força na mente de Davi. O avô contando sobre o garoto de 12 anos que jogava como um demônio.
Era Henrique. O tempo todo tinha sido Henrique. O que aconteceu depois da partida? Seu avô foi até Henrique e apertou a mão dele. Disse que fazia 50 anos que jogava xadrez e nunca tinha visto um talento assim. Perguntou se podia dar aulas particulares para ele. Otávio fez uma pausa. Eu achei estranho na época. Um jogador de rua querendo ensinar meu filho? Mas Henrique insistiu. Disse que tinha sentido uma conexão com o velho, que eles se entendiam sem precisar falar. Davi sentiu os olhos arderem. Meu avô falava do Henrique às vezes. Dizia que tinha um aluno especial que ia ser campeão mundial um dia. Era o sonho dele. E o meu também na época. Eu pressionava demais. Queria que ele fosse o melhor. Matriculei em todos os torneios, contratei os melhores treinadores além do seu avô, organizei a vida inteira dele em função do xadrez. E ele não queria? Queria, mas não do jeito que eu queria. Ele amava o jogo, pela beleza, pela arte. Eu transformei em competição, em obrigação. A voz de Otávio ficou embargada. O torneio de onde ele estava voltando quando aconteceu o acidente, fui eu que insisti para ele participar. Ele não queria ir. Disse que estava cansado, mas eu não ouvi. Davi ficou em silêncio, sem saber o que dizer. As últimas palavras que eu disse para o meu filho foram: você vai ser campeão mundial. Não, eu te amo. Não estou orgulhoso de você. Apenas mais pressão, mais cobrança. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Otávio. Ele não fez menção de limpar. Eu passei 15 anos fugindo dessa culpa. 15 anos odiando o xadrez porque me lembrava de tudo o que eu fiz de errado. E aí, você apareceu. Um menino que joga pelo amor, que aprendeu com o mesmo mestre, que usa a mesma jogada. Ele olhou para Davi. Quando você fez o sacrifício do anjo, eu vi meu filho de novo. Não como cobrança, como lembrança, como prova de que o que ele amava ainda existe no mundo. Davi engoliu em seco. Eu não sou o Henrique. Eu sei que não é, e não quero que seja. Você é Davi. Tem sua própria história, sua própria força, seu próprio caminho. Otávio se inclinou para a frente. Mas vocês dois foram tocados pela mesma mão. Seu avô plantou a mesma semente em vocês. E isso significa alguma coisa, pelo menos para mim. A máquina ao lado da cama de Vera apitou diferente. Os dois olharam. A enfermeira entrou rapidamente, verificou os monitores, ajustou alguns botões. Está tudo bem, ela disse com um sorriso tranquilizador. A pressão dela está estabilizando. É um bom sinal. Quando a enfermeira saiu, Davi voltou a olhar para Otávio. Você disse que vai dar os 100 milhões para minha mãe. Vou. Promessa é promessa. Eu não quero 100 milhões. Otávio piscou surpreso. Como assim? É dinheiro demais, a gente não precisa de tudo isso. A gente só precisa do tratamento da minha mãe, do transplante, de uma casa que não caia na nossa cabeça. Davi falou devagar, escolhendo cada palavra. Meu avô dizia que dinheiro demais pesa mais do que ajuda, que muda as pessoas. Eu não quero mudar. Otávio ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto do menino. Você tem 11 anos e está recusando uma fortuna. Não estou recusando. Estou pedindo só o que a gente precisa. O resto pode ajudar outras pessoas. Gente que está na mesma situação que a gente estava. A frase ficou suspensa no ar. Otávio sentiu algo se mexer dentro do peito. Algo que não sentia há muito tempo. Não era culpa. Não era tristeza. Era outra coisa. Era propósito. E se eu usasse o resto para criar uma fundação? Ele disse devagar, como se a ideia estivesse se formando enquanto falava. Uma fundação que ajude crianças como você, que pague tratamento médico para famílias que não têm condição, que dê bolsas de estudo, que ensine xadrez para quem não tem acesso. Os olhos de Davi brilharam. Tipo uma escola de xadrez? Tipo uma escola com professores de verdade, com tabuleiros novos, com oportunidade para quem nunca teve. E como ia chamar? Otávio olhou para a janela, para o jardim lá fora, para as flores que balançavam com o vento. Fundação Henrique e Antenor, em homenagem aos dois, ao meu filho e ao seu avô, aos dois mestres que plantaram a mesma semente em corações diferentes. Davi sentiu um arrepio percorrer o corpo. O vovô ia gostar disso. Ele sempre dizia que xadrez devia ser para todo mundo, não só para rico. Então está decidido. Os dois se olharam por um momento. Um bilionário de 58 anos e um menino de 11. Dois mundos completamente diferentes que tinham colidido sobre um tabuleiro de madeira,
e agora estavam construindo algo novo juntos. Na cama entre eles, Vera se mexeu. Davi pulou da cadeira. Mãe, mãe, a senhora está acordando? Os olhos de Vera se abriram devagar. Estavam confusos, desorientados. Ela olhou ao redor sem entender onde estava. Viu as paredes brancas, as máquinas, a janela com flores, e viu o homem de cabelo grisalho sentado do outro lado da cama. Davi? A voz dela saiu rouca, fraca. Onde a gente tá? Quem é esse homem? Calma, mãe. A senhora está no hospital, um hospital bom. Esse é o Otávio, ele está ajudando a gente. Vera franziu a testa, tentando processar. Ajudando como? A gente não conhece gente rica. Davi sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembra que eu disse que ia jogar xadrez ontem? Então, eu joguei e ganhei. Vera olhou do filho para Otávio, depois de volta para o filho. A confusão no rosto dela foi se transformando em algo parecido com compreensão. Você ganhou... O quê, filho? Uma partida, mãe. A partida mais importante da minha vida. Otávio se levantou e se aproximou da cama. Senhora Vera, meu nome é Otávio Brenner. Seu filho me derrotou no xadrez ontem. E no processo me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele fez uma pausa. Eu prometi uma recompensa pela vitória dele, e pretendo cumprir. Vera olhou para ele com desconfiança. A gente não precisa de caridade. Não é caridade, mãe, Davi interrompeu. Eu ganhei de verdade. O vovô me ensinou. E sabe o que é mais incrível? O vovô ensinou o filho dele também. É tudo conectado, mãe. É que nem um tabuleiro de xadrez. Cada peça no lugar certo. Vera não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Entendeu que o filho estava sorrindo de um jeito que ela não via há muito tempo. Entendeu que estava em um hospital limpo, com tratamento de verdade. Entendeu que, de alguma forma, as coisas tinham mudado. Ela estendeu a mão e segurou a mão de Davi. Seu avô ia ficar orgulhoso de você. Eu sei, mãe. Eu sei. 6 meses depois, Davi estava parado no meio da praça, onde tudo tinha começado. Muita coisa tinha mudado desde aquele dia. A mãe tinha feito o transplante e estava se recuperando bem. Moravam em um apartamento pequeno, mas digno, com água quente e teto que não pingava. Davi estudava em uma escola de verdade, com uniforme e material escolar. Mas todo sábado de manhã, ele voltava para a praça. Não para jogar por dinheiro, não para sobreviver, mas para ensinar. A Fundação Henrique e Antenor tinha inaugurado há 3 meses. A primeira sede ficava em um prédio reformado no centro da cidade, mas o coração do projeto estava ali, na praça, na mesma mesa de concreto onde seu Antenor tinha jogado por 40 anos. Uma placa de bronze brilhava ao sol da manhã. Mesa Henrique e Antenor, xadrez para todos. Crianças se amontoavam ao redor dos tabuleiros. Algumas vinham de comunidades pobres, trazidas pelo programa da fundação. Outras eram filhas de executivos que trabalhavam nos prédios ao redor e paravam para aprender. Ricas, pobres, meninos, meninas, todas misturadas. Todas iguais diante das 64 casas. Davi caminhava entre elas, ajudando, corrigindo, ensinando. Usava as mesmas palavras que o avô tinha usado com ele. Xadrez não é jogo de sorte, é jogo de paciência. Quem fala demais já perdeu metade da partida. Deixa o apressado se enforcar na própria pressa. Em um banco afastado, Otávio observava. Vinha toda semana, mas raramente interferia. Gostava de ver Davi trabalhar. Gostava de ver as crianças aprenderem. Gostava de sentir que Henrique, de alguma forma, estava presente naquele lugar. Quando as aulas terminaram e as crianças foram embora, Davi caminhou até o banco onde Otávio estava sentado. Quer jogar? Ele perguntou, segurando o tabuleiro do avô. Otávio sorriu. Você não cansa de me dar aula. Isso não é aula, é revanche. Revanche? Você já me venceu umas 20 vezes. 23. Mas quem está contando? Otávio riu. Um riso de verdade daqueles que vêm da barriga. Tudo bem, mas dessa vez eu vou ganhar. Davi sentou na frente dele e começou a arrumar as peças. O cavalo com a cabeça colada, a torre rachada, o rei com a marca do polegar do avô. Essas peças já deviam estar em um museu, Otávio comentou. Essas peças são minha família, não largo elas por nada. Os dois trocaram um olhar. Não precisavam de mais palavras. Davi moveu o primeiro peão. E na praça onde um menino pobre tinha enfrentado um bilionário, onde lágrimas tinham sido derramadas e destinos tinham se cruzado, uma nova partida começou.
Não era sobre ganhar ou perder. Era sobre honrar quem veio antes e preparar o caminho para quem viria depois. Se essa história tocou algo dentro de você, deixe um comentário. Às vezes, reconhecer o que sentimos já muda mais do que imaginamos. Cada palavra escrita aqui pode ajudar alguém que também está em silêncio.